Olá moçada, tudo bem com vocês? E aí, estudando bastante, dando continuidade ao nosso curso da Lei 8112 e aqui hoje a nossa aula 50, veja devagarinho, vamos chegar à aula 1000, hein? Imagina, aula 50, artigo 94. Olha, eu vou fazer uma ressalva aqui nesse artigo para você antes de a gente começar a ler esse artigo. Do afastamento para o exercício de mandato eletivo. Quero que antes de você ler esse artigo 94, você dê um pulo lá na Constituição e leia o artigo 38, inciso 1, 2, 3. 38, inciso 1, 2, 3. Vou ler junto com você esse artigo 38 da Constituição Federal. Então dá um pause aí, dá um pause no seu professor. Voltamos. Você já pegou então o artigo 38 da Constituição Federal e vai dar uma lidinha no inciso 1, 2 e 3. Quando você pega o artigo 38 da Constituição Federal e vai ler o inciso 1, 2, 3, tem vários incisos ali, mas eu quero chamar a atenção o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. E perceba que a cabeça do artigo já não pega toda a administração pública federal, a administração pública indireta, né? Ele pega apenas a autarquia e pega a fundação pública de direito público. Então não pega a fundação pública de direito privado, não pega empresa pública, não pega a sociedade de economia mista, esse pessoal aí é pessoa jurídica de direito privado, e não pega a associação pública, que é pessoa jurídica de direito público, que também integra a administração indireta. Ele vai pegar só a autarquia, né? Só a fundação pública de direito público e vai pegar os entes políticos da administração direta. Aí ele diz assim no inciso 1: se esse servidor público for eleito para um cargo federal, estadual ou distrital, ele vai ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Veja que não está falando mais nada sobre remuneração, né? Simplesmente está dizendo que ele vai ficar afastado. Aí o inciso 2 vai dizer para você: se ele for investido em mandato de prefeito, será afastado do emprego, função ou cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, aqui ele já está falando que o indivíduo pode ganhar para prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, e aí ele pode optar pela remuneração. Então veja que aqui já falou alguma coisa de remuneração. O inciso 3 diz assim: investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, se ele ganhou para vereador, ele vai poder acumular o que ele está ganhando como vereador e o que ele ganha no seu cargo, desde que haja, é o requisito, compatibilidade de horário. Lemos o artigo 38 da Constituição Federal, voltamos então no artigo 94 da Lei 8.112. Então, esse artigo 94 da Lei 8.112, no meu ponto de vista, você deve estudar sempre com o artigo 38 da Constituição Federal. Lembre-se que a Constituição Federal, aquilo que a lei fala diferente da Constituição, não é recepcionado, né? Você sempre tem que observar o texto constitucional. Então diz lá: a não ser que a lei apenas amplie aqueles direitos. Então, por exemplo, artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições: tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Está igualzinho o texto constitucional. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Está igualzinho à Constituição Federal. Inciso 3.
Investido no mandato de vereador, a linha A, não havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Aliás, volta lá. A linha A, havendo compatibilidade, o professor falou não, né? É o cansaço um pouco, gente. Então vamos lá. Vamos ler a linha A com bastante calma. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. É o que está escrito no texto constitucional. A letra B diz assim: se não houver compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, até aqui, a lei repetiu o que está no artigo 38, né, inciso 1, 2, 3 da Constituição Federal. Então, não há nenhuma novidade para mim por enquanto. Aí o parágrafo 1º diz assim: no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Então veja, se eu sou do regime próprio da Previdência Social e eu vou exercer um mandato eletivo, eu vou continuar contribuindo para a Previdência Social como se ainda estivesse no cargo. Parágrafo 2º. Então já falei um pouquinho de matéria previdenciária aqui. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. É lógico, né, gente? Se eu exercer um mandato eletivo ou mandato classista, eu não posso ser redistribuído, ou seja, é o deslocamento do cargo para outra localidade naquela que eu estou exercendo o mandato. É uma coisa coerente. Então, fica a ressalva do teu professor aqui de não esquecer da Lei 8.112 e estudar junto com o artigo 38 da Constituição Federal. E o mais importante ainda, que eu quero que você tome cuidado, que você faça a leitura do texto do artigo 38, faça todos os incisos do 1 ao 5, certo? E aí vem uma questãozinha de prova da CESP, TRT, da 14ª região, feita pela CESP. Diz assim, vamos dar uma olhada. As assertivas abaixo tratam da situação do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Toda a administração direta dos entes políticos, da administração indireta, da autarquia e da fundação de direito público. Quando você fala fundação de direito público, você fala fundacional. Então diz assim: inciso 1. O servidor ficará afastado do cargo, emprego ou função no caso de exercer mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Beleza, está correto. Inciso 2. Durante o afastamento, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos, inclusive para a promoção por merecimento. Errado. Conta-se o tempo, mas não conta-se para merecimento. 3. O exercente de mandato de prefeito será afastado, podendo optar pela remuneração do cargo, emprego ou função. Corretíssimo. 4. Também o vereador será necessariamente afastado, optando ou não pela remuneração do cargo, emprego ou função. Não. O vereador, ele pode acumular o seu vencimento ali do cargo eletivo e a sua remuneração do cargo como servidor, mas para essa acumulação poder ser permitida, tem que existir compatibilidade de horário. Então a alternativa correta é letra A, que vai dizer assim para mim: incisos 1 e 2 são verdadeiros. Ficou bem claro aqui? Tranquilo, né, gente? Veja que essa parte aqui é uma parte que exige um pouco mais de leitura mais atenta, né? O assunto já não é tão corriqueiro em prova, mas dê uma atenção especial nessa parte, que ela é muito interessante. Quando ela aparece, são questões seletivas. Um beijo no coração, tchau, tchau, felicidades, até a próxima.